Olá a todos, ótima tarde, como vocês estão? Eu sou o Matheus, professor de vocês, e hoje nós vamos estar falando aqui dos pronomes e da conjugação do verbo to be, né? Para quem ainda não sabe, pessoal, esse to aqui antes do be, ele só está transformando, né, esse verbo, só está colocando esse verbo na forma infinitiva, tá? Por quê? Se eu tirar esse to aqui, não é ser ou estar, é seja ou esteja, ok? É por esse motivo que a gente tem que colocar to antes de todos os verbos para a gente manter esse verbo na forma infinitiva. A saber, verbo na forma infinitiva significa, em português, essa terminação é R, AR ou IR. Por exemplo, trabalhar, viajar, correr, sorrir e por aí vai. No português é um pouco mais simples, né? No inglês, para a gente colocar o verbo na forma infinitiva, a gente vai precisar desse to antes do verbo, ok? É por isso que a gente tem esse to aqui. Beleza, dito isso, vamos trabalhar agora. Vamos começar com os pronomes, né? Vamos ver se vocês estão alinhados aí, se já estão dominando. Como que a gente fala o pronome eu em inglês? O pronome eu vai ser o I, né? Sempre com letra maiúscula, tá, pessoal? Independente se estiver no meio, final de frase, tá? É o único pronome aqui que a gente vai usar sempre com a letra maiúscula, ok? Os demais aí, não. Como que eu falo você em inglês? You, ele ou ela? Desculpa, ele. He, ela. Vai ser she. E ele ou ela para coisa, ou país, ou empresa, animal, qualquer coisa, quando você quiser falar ele ou ela, e não quando não for uma pessoa, né? A gente vai usar o it, tá? Vou dar um exemplo aqui prático. Por exemplo, vamos supor que você queira falar sobre o seu cachorro, assim, tipo assim, ele é grande. Você não vai usar o he is big quando você está se referindo ao seu cachorro, né? Você vai falar it is big, ok? Um exemplo aqui do it, né? Na utilização do it. Como que nós vamos falar aqui nós em inglês? We. O W, então, iniciando palavras, ele vai ter sempre um som de U, né? We, e aqui o E é um som de I. We. Vocês. Esse aqui eu vou deixar até um tempinho para vocês pensarem, porque o vocês é algo um pouco peculiar no inglês, né? No português é um pouco diferente, mas no inglês a gente vai usar o you tanto no singular quanto no plural, né? Não tem diferença. A gente só consegue ver essa diferença dentro do contexto, ok? Por exemplo, você é meu amigo. You are my friend. Vocês são amigos no plural. You are friends. Você só consegue perceber aí a depender do contexto, né? A gente precisa do contexto para conseguir enxergar se é em singular ou plural. Eles ou elas, they, ok? They. Muito bem. Pessoal, um detalhe aqui. Olha só esse verbo ser no português. Vamos pensar um pouquinho. O verbo ser, como eu disse, ele está na forma infinitiva, né? Observem que, a depender do pronome que eu vou conjugar esse ser, ele está variando, correto? Olha só, eu não falo eu ser, eu falo eu sou. Eu não falo você ser, eu falo você é. Então perceba que, à medida que a gente vai conjugando esse verbo ser, de acordo com cada pronome, ele vai variando. Então eu sou, você é, ele é, ela é, ele é, nós somos, vocês são e eles são. No inglês é a mesma coisa. O verbo na forma infinitiva é o to be, mas eu não vou, por exemplo, quando eu quero falar eu sou, eu não vou, por exemplo, dizer assim, I to be. Não é assim. Não é eu ser, né? Quando eu quero falar eu sou, vai ser sempre I am. Isso aqui nunca vai mudar. Sempre que você quiser dizer
eu sou ou eu estou, I am. Isso aqui jamais vai mudar, tá? Sempre que você quiser dizer você é ou você está, you are. Ele é, he is. Ela é, she is. Ele é ou está para quando não for pessoa, it is. Plurais aqui. Nós somos we are, vocês são you are, eles são they are. Então, eu sou I am, você é you are, e aí por diante. Tranquilo? Aqui, quando a gente vai falar então do presente com o verbo to be, o primeiro ponto e o mais crucial é guardar a tradução dos pronomes, esse é o primeiro ponto. Qualquer língua, tá? Não só do inglês, vai ser a primeira parte aí, a mais importante. Depois de guardar bem os pronomes, guardar a conjugação do verbo to be. Por que a conjugação do verbo to be é tão relevante assim? Porque a grande maioria das frases mais básicas a gente vai usar com o to be, tá? Isso serve para a gente expressar muitas ideias. Por exemplo, eu sou alto, I am tall. Ela é bonita, she is beautiful. Então, muitas frases básicas vai partir dos pronomes. A gente geralmente começa uma frase com um pronome e depois um verbo. E muitas vezes esse verbo vai ser o verbo to be. Por isso é tão essencial dominar isso aqui. Por isso que é a nossa aula 1, tá? Com isso aqui a gente já consegue construir algumas frases. Vamos praticar algumas frases aqui agora? Eu vou colocar aqui para vocês. Agora nós vamos fazer aqui umas frases. Eu vou deixar as frases em português. Nós vamos pensar um pouco essas frases, né? E depois eu quero que vocês tentem traduzi-las para o inglês, tá? A gente já falou aqui, então, da conjugação do verbo to be. E agora nós vamos colocar isso em prática, né? Como que eu digo em inglês? Eu estou feliz hoje. Pensem um pouquinho. Eu estou feliz hoje. Como que eu falaria essa frase em inglês? Podem pensar, podem escrever se for o caso, tá? O eu a gente viu que é I, sempre letra maiúscula. O estou, vocês lembram a conjugação? Lembrando, é is, é are ou é am? Para o I vai ser sempre am, né? Eu estou, I am happy today. Então, eu estou feliz hoje, I am happy today. Outra frase simples aqui, lembrando que todas essas frases estão no presente simples, utilizando o verbo to be, ok? É o primeiro tempo verbal que a gente está estudando. Outra frase aqui, ela é minha amiga. Ela a gente viu que é she. Qual que é a conjugação para she? É am, é are ou é is? Nós temos três possibilidades, correto? She is my friend. She is my friend. Ela é minha amiga. Ok? Nesse primeiro momento, nós estamos pensando muito essas frases na escrita, né? Mas uma coisa que eu gostaria de já alertar os mais avançados, para quem esse exercício estiver muito fácil, tentem fazer esse exercício sem escrever. Se essa matéria estiver muito tranquila, ao invés de escrever aqui, só veja a frase em português, de cabeça, tentem formular essas frases, porque assim vocês já estarão pensando em inglês, ok? Outra frase aqui, eles estão na escola. Como seria essa frase em inglês? Eles, a gente viu que é they. Conjugação para they vai ser are. Na escola, at school. They are at school. Tranquilinho? Ele é médico. Ele é he. Is. Eu poderia fazer isso aqui? He is doctor. Gramaticalmente falando, no singular não é legal no inglês, tá? A gente tem que colocar um artigo indefinido aqui. He is a doctor. Ele é um médico, ok? He is a doctor. É melhor no inglês. Sem esse artigo aí fica meio estranho, fica incorreto gramaticalmente falando.
Nós estamos no parque. Pessoal, daqui para frente eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e aí eu vou só dar um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Podem pensar um pouquinho aí. Nós estamos no parque. Vou pegar essas frases aqui embaixo, ó. Quem conseguiu olhar aí conseguiu, quem não olhou não vai olhar mais. We are in the park, ok? Outra frase aí, está um dia ensolarado. Como é que seria essa frase em inglês? Como é que é ensolarado em inglês? Que eu acho que o restante é mais tranquilo, né? Essa frase, observando aqui que em português é o que a gente chama de oração sem sujeito, né? Não tem um sujeito ali, né? Não tem um ele, um ela, mas em inglês a gente tem que colocar. It is a sunny day. It is a sunny day, ok? Você é muito gentil, podem pensar um pouco. You are very kind. O livro está na mesa. Gente, essa frase, uns 10 anos atrás, ela tinha até meme, né? Acho que a galera mais nova não deve conhecer esse meme, não. The book is on the table. As crianças estão cansadas. The kids ou the children are tired. Meu cachorro é grande. My dog is big. Pessoal, essas frases são frases bem iniciantes, né? Frases muito boas para a gente praticar aí um pouco, além da regra gramatical, praticar um pouco também a conversação, né? Pensando em inglês, aqui no presente, acho que assim vai dar para ver basicamente todas. Então, eu estou feliz hoje, em Happy Today, e aí por diante. Esse recorte aqui é um material legal para a gente estar gravando um áudio, tá? Dessa forma aqui, e aí vocês estariam dominando mais essas frases. Tranquilo? Vamos agora para um outro assunto aqui. Agora nós vamos falar. Então a gente dominou aqui basicamente as frases afirmativas, né? E agora nós vamos caminhando para o final da nossa aula, que a gente vai aprender, além das frases afirmativas, vamos aprender a transformá-las nas negativas e também nas interrogativas. E aí, basicamente, a gente não tem mais absolutamente nada para falar desse tempo, ok? Vamos começar aqui, então, traduzindo essa frase, ele está em casa. He is at home. Como ficaria essa frase na negativa? Pessoal, negativas no inglês. Temos que lembrar o seguinte, no inglês, diferentemente do português, sempre que a gente vai construir uma frase na negativa quanto na interrogativa, nós vamos precisar de algo que a gente chama de auxiliar. Nós precisamos de um auxiliar. Esse auxiliar, nas negativas, sempre vem antes do not. E o auxiliar nas interrogativas vai vir antes do sujeito, que geralmente é um pronome, né? Vamos ver isso aqui na prática. He not is at home. Em português, essa seria a ordem, né? Ele não está em casa. Mas em inglês, não. Por que não? Quem vai fazer o papel de auxiliar aqui é o is. E vocês lembram que eu falei que o auxiliar sempre vem antes do not numa negativa? Então a ordem vai ser essa. He is not at home. Nós temos também a forma abreviada disso aqui, né, que seria he isn't, que seria a abreviação do is not, mas por enquanto acho bem interessante vocês dominarem a forma não abreviada. Porque eu tive inúmeros alunos que usavam tanto a forma abreviada, que nos cursos aprenderam as formas abreviadas e nem sabiam exatamente o que estavam abreviando.
Então, nesse primeiro momento, eu acho bem interessante vocês dominarem a forma não abreviada, tá? Entender bem essa ordem e tal, visualizar isso é melhor da forma não abreviada. Vamos falar agora da interrogativa. Então, aqui a afirmativa, he is at home, ele está em casa. Negativa, he is not at home. E a interrogativa, nós vamos inverter aqui o sujeito com o auxiliar vai vir antes. Is he. Então, o auxiliar é o is, ele vem antes do sujeito, que no caso aqui é o pronome he. Is he at home? Is he at home? Então, essa aqui é a nossa frase, né? Na interrogativa. Pessoal, eu sei que no início soa um pouco estranho, né? Essa ordem diferente aqui na negativa. Essa ordem de pensar um pouco diferente também na interrogativa, né? Também do is vir antes do he, especialmente para quem é muito iniciante, quem nunca viu isso. Sei que soa um pouco estranho. Por que soa um pouco estranho? Porque em português a gente pensa em outra ordem, né? E aí vem um cara que você nunca viu e fala que a ordem correta agora é essa. Seu cérebro dá uma estranhada. Como que a gente supera isso? Repetição. E isso só vem através dos exercícios, tá? Pessoal, outra frase aqui, elas são amigas. Elas, they, lembrando que o they é tanto plural, tanto para he quanto para she, tá? Plural de he e she. They are friends. Negativa, tempinho para vocês pensarem. They are not friends. Auxiliar aqui, quem está fazendo o papel o are, ele tem que vir antes do not. E na interrogativa a gente vai inverter, né? O are vem antes, are they friends? Pessoal, espero que vocês tenham entendido bem aí. Além da aula, né, a gente vai estar mandando aí tanto o recorte dessas explicações, quanto o áudio também para vocês praticarem, né? O áudio ajuda demais a deixar isso um pouco mais tranquilo, mais automatizado, né? E junto com a explicação a gente vai estar mandando também o exercício aí do 1 ao 20. Espero que vocês consigam responder aí. E qualquer dúvida vocês podem me mandar mensagem também, tá? Excelente semana aí para todos e até a próxima aula.